Boa tarde a todo mundo que está conectado. Obrigada a todos que estão conectados hoje no nosso webinar. Eu sou a Roberta Isfer, da equipe de inovação da Visa para a América Latina. Hoje a gente está aqui juntos para mostrar para vocês os resultados de um recente estudo que a gente conduziu junto com a America's Market Intelligence. Mas antes da gente começar, eu vou passar por algumas regras da casa e aí a gente já vai entrar no estudo. Na agenda de hoje, próximo slide. Primeiro a gente tem um disclaimer clássico, que também não vou incomodar ninguém lendo o disclaimer, e já vou logo passar para a agenda de hoje. Próximo. Então, na agenda de hoje eu vou começar com uma breve intro de quem vai estar conversando no nosso webinar, e depois a gente logo já vai entrar no porquê do projeto, quais os resultados do nosso estudo, e também vamos deixar para o final um Q&A, onde todos vocês podem fazer perguntas. A gente vai estar recebendo as perguntas. Na parte de baixo da tela de cada um tem uma tira negra. Nessa parte de baixo tem uma pasta que lê Q&A. Ali vocês podem clicar e fazer as perguntas, não precisa esperar até o final. Se vocês quiserem ir mandando perguntas durante a apresentação, a gente vai estar lendo, captando todas e tentando responder o máximo possível também. Além disso, durante a apresentação, a gente também vai estar fazendo algumas perguntas, enfim, para a apresentação ficar um pouquinho mais dinâmica e a gente entender um pouco melhor também de quem está assistindo ao webinar. Então, vocês vão ver que tem alguns pop-ups durante a apresentação, no qual a gente vai pedir para vocês responderem algumas perguntinhas. Vamos lá, então. Os nossos apresentadores hoje, quem vai estar aqui, sou eu, Roberta, que já me apresentei, o César Burali, que é da America's Market Intelligence, da AMI, e a Lindsay Lear, que também é da America's Market Intelligence. O porquê desse projeto? Bom, aqui na Visa, a gente conta com uma rede de 13 centros de inovação em todo o mundo, 3 deles são focados na América Latina, um que fica em Miami, nos Estados Unidos, mas voltado totalmente para o público latino-americano, outros 2, um em São Paulo, um no México. E por que a gente, enfim, pensa tanto em inovação e leva tanto em consideração essa nossa rede de centros? Esses 13 centros nos ajudam a ver, não somente a prototipar de uma maneira mais rápida e ser mais ágil, mas também da gente observar quais as tendências dos consumidores ao redor do mundo e conseguir, enfim, atender melhor as necessidades desse consumidor. No Brasil e em toda a América Latina, seja setor bancário, seja varejo, seja a indústria que for, a gente sabe que a inovação já não é mais um desejo. A inovação é uma necessidade. Mais a metade da população da América Latina hoje tem smartphone. São mais de 400 milhões de telefones inteligentes conectados, ou seja, conectividade virou a norma, né? E por isso os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes, eles querem agilidade, comodidade, serviço personalizado. E essa população, o que a gente tem visto é que eles estão prontos para adotar novas tecnologias, eles estão prontos e receptivos, muito receptivos a tudo que é inovador. Por isso a inovação não pode esperar. Mas, por outro lado, sempre que a gente fala de inovação, o significado nunca é muito claro. E por isso nós aqui na Visa, a gente resolveu se aliar à AMI, a America's Market Intelligence, para entender um pouco mais sobre o que realmente é inovação. E não só definir esse significado de inovação, mas entender para a América Latina qual é esse cenário de inovação hoje. Quais são as empresas que realmente estão mais à frente? Quais são as melhores práticas? Porque assim a gente acredita que a gente consegue explorar melhor demanda e oportunidade dentro desse universo de inovação. Então, a proposta desse estudo, conversa que a gente fez com diversas companhias no Brasil e na América Latina, é justamente essa, criar um benchmark, ter um ponto de partida, que não vai acabar nesse capítulo, esse é só o capítulo inicial, mas que daqui para frente a gente consiga entender um pouquinho melhor e acompanhar a inovação no nosso mercado, atendendo assim, claro, desenvolvendo melhores produtos para os nossos consumidores. Então, a proposta do webinar hoje é essa, a gente acredita que a inovação também só acontece em parceria, é por isso que a gente está aqui para compartilhar os resultados desse estudo com vocês e justamente abrir e começar essa conversa. Eu agora vou deixar vocês com o César, da AMI, ele vai entrar um pouquinho mais a fundo nos dados do estudo, no que a gente encontrou, e como eu disse para vocês, no final a gente também vai ter o Q&A. O que não for possível responder durante o Q&A, saibam que a gente vai responder por escrito todas as perguntas que forem feitas. Então, César, vou passar para você agora para você contar para a gente um pouquinho dessa fotografia da inovação no Brasil e na América Latina.
Perfeito, perfeito, Roberta. Antes de começar, não sei se ficou claro para todo mundo, mas se alguém tiver alguma dúvida, aqui embaixo no sistema tem uma pastinha que está escrito Q&A. E se você quiser clicar e colocar sua pergunta, a gente tenta responder lá no final. Bom, obrigado, Roberta, obrigado pela oportunidade. A Visa é um grande parceiro da EMI. Eu, particularmente, estou muito feliz de estar aqui. Eu ajudei a conduzir várias das entrevistas do Brasil. Então, é legal a gente ver o resultado desse trabalho e dividir um pouco com vocês as experiências e o que a gente tem visto um pouco no mercado, não só no Brasil, mas ao redor da América Latina. Então, primeiramente, para a gente passar um pouco do escopo do projeto, os respondentes eles foram divididos basicamente em 3 categorias. Então, a primeira categoria são as instituições financeiras, que inclui aí os adquirentes, os bancos e os emissores, os estabelecimentos, sejam eles estabelecimentos físicos, estabelecimentos focados em e-commerce também, né, com presença física e através do e-commerce, e os estabelecimentos que só focam na parte digital, ou seja, são 100% online. E no terceiro grupo a gente tem novos entrantes nesse ecossistema de pagamentos, e aí entram subadquirentes, fintechs, startups e facilitadores de pagamento. Em termos de geografia, para esse estudo, a gente focou em 6 países na América Latina, que são Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. No próximo slide aqui, a gente vai falar um pouco do objetivo e de como a gente definiu os pilares para fazer a avaliação da inovação na região e entre os respondentes. Então, o objetivo que nem a Roberta comentou, é avaliar o nível de inovação na região, criar aí um benchmark e fazer isso especialmente voltado para a parte de pagamentos. Dentro dos conceitos que a gente definiu para definir essa inovação, a gente definiu 4 pilares básicos. Então, o primeiro pilar seria o suporte interno à inovação, como as organizações suportam internamente o fomento e motivam a inovação dentro das organizações. A execução dessa inovação, desses planos inovadores, como são executados. Usos de tecnologia, então, né, das mais tradicionais, as mais emergentes tecnologias, como as organizações estão usando. E esses 3 primeiros pilares a gente entende que é uma situação atual aí das empresas. E um 4º pilar seria o potencial de escalar dessas empresas. Então, olhando para frente, como seria o processo de expansão dessas organizações que fizeram esse investimento em inovação. Como as empresas estão posicionadas aí para esse crescimento através da expansão regional e global. Próximo slide, por favor. Durante a apresentação, a gente vai fazer algumas perguntas, até para entender um pouco melhor a audiência e direcionar um pouco melhor o conteúdo. Então, a nossa primeira pergunta é um banco ou emissor de cartões, um estabelecimento comercial, uma fintech ou outra startup, um adquirente de cartões ou outros. Eu vou dar uns segundinhos aí para a gente fechar a resposta. Então, vamos lá. Bom, interessante. Então, a gente tem aí, dentro das respostas, quase metade da audiência não se enquadra em nenhum desse tipo de organização, seguindo a parte de adquirência, que também veio com percentual alto em 31%. Seguindo aqui com a nossa apresentação, próximo slide, por favor. A gente vai falar um pouco das características que a gente viu, de uma certa forma, nas respostas, sendo comum às empresas consideradas como mais inovadoras. Então, não vou entrar em bem autoexplicativo slide, mas assim, acho que para destacar algumas coisas que a gente viu e que a gente considera bem importante, é uma cultura muito forte de colaboração dentro das empresas, um fomento direto ou indireto a criar-se uma área de inovação, uma cultura de inovação, aproximadamente aí 10% do quadro de funcionários envolvidos com a parte de inovação, um forte uso de API, e dentre as APIs fomenta-se muito que elas sejam públicas e abertas,
E parcerias com startups, então a gente verificou aí dentro desse grupo das mais inovadoras que existe uma média de 15 parcerias, na média 15 parcerias com startups. E por último aqui, eu acho que vale a pena destacar é o time to market, então quanto tempo essas empresas inovadoras efetivamente levam para criar uma solução nova no mercado. E dentro desse grupo a gente viu que esse período fica menor que 5 meses. Próximo slide, por favor. Então, aí só como continuação, dentre essas características das empresas mais inovadoras, algumas métricas que a gente achou interessante nos resultados. Então, dentro do grupo de maior inovação, das 20 empresas de maior inovação, a gente vê, por exemplo, que, como comentei, são 15 parcerias na média com startups, 141 APIs, 57 provas de conceito e quase 5 meses de time to market, que a gente percebe que é bem acima do que se observou na média. Próximo slide, por favor. Complementando as métricas, a gente percebe por uso de tecnologia, a gente vê uma aderência grande, tanto na média quanto nesse grupo das mais inovadoras, em Data Analytics, que acaba sendo a partir da análise de dados e até um pouco genérico, tem várias formas de fazer isso. Com tecnologias mais específicas, como inteligência artificial, machine learning, a gente já começa a ver um descolamento maior entre o grupo das mais inovadoras e a média. Então, 80%, 75% e 25% nesse último grupo que menciona blockchain. Próximo slide, por favor. Então, dando foco maior para esse primeiro suporte, esse primeiro pilar que a gente comentou previamente, é o suporte interno para a inovação. Então, a gente tem, dentro desse primeiro pilar, times dedicados são relativamente comuns entre os respondentes, porém, de uma forma geral, eles são ainda pequenos em relação ao quadro total de funcionários das empresas. Então, se a gente vê um dado bem interessante, né, 95% das instituições financeiras e dos estabelecimentos, eles, de uma certa forma, criaram uma área de inovação dentro da estrutura corporativa, mas essas vagas ligadas à inovação, essas posições ligadas à inovação ainda representam uma média de 3% do total de funcionários. E aí, em contraponto, a gente tem aí os bancos digitais, por exemplo, como exceção, reportando que 100% do staff de funcionários são envolvidos diretamente em inovação. Então, seguindo essa mesma linha, a gente vê dois modelos, a gente observou dois modelos de inovação, um modelo, né, que seria um modelo mais integrado e um modelo mais explícito. Então, no integrado, até fazendo analogia a esses bancos digitais, é uma empresa que ela já tem um processo mais colaborativo, tem um espaço, um escritório mais colaborativo, e aí esse modelo é mais comum em empresas que já nasceram de uma forma digital. Então, ela tem essa parte de inovação meio que já embutida no job description, aí na descrição do trabalho de cada funcionário. E do outro lado, a gente tem um modelo mais explícito, que acaba sendo mais observado em empresas tradicionais, como bancos, grandes adquirentes. Então, a gente percebe que dentro dessas empresas, você ainda tem um conceito de um time que tem que fazer as atividades cotidianas, e é necessário criar um time para fomentar a inovação e para mudar um pouco os processos. Então, nessas entidades tradicionais, é um modelo que ele tem que ser mais incentivado e talvez apartado do dia a dia dos demais funcionários. Próximo slide, por favor. Então, o próximo slide a gente fala um pouco das APIs e principalmente em ter essas APIs abertas e públicas ou não. Tá? A gente percebeu que, na média, o número de APIs acaba sendo maior em empresas que já nascem de uma certa forma digital, ou que têm o digital como força de crescimento e principal linha de negócio, e esse percentual vai baixando, né, conforme você vai tendo entidades, organizações mais tradicionais. E aí, no final, a gente vê um crescimento novamente aqui na parte de novos entrantes do ecossistema, porque de uma certa forma também já são empresas que têm essa parte digital um pouco mais fomentada.
do próximo slide. A parte de colaboração e muito importante, a gente percebe claramente que as parcerias com startups são fundamentais para fomentar e implementar a inovação dentro das empresas. Então, acho que é bem interessante aqui a gente ver, né, entre os merchants, que são os estabelecimentos e as instituições financeiras, a parte de parceria com startups, hoje a gente vê ainda ela muito focada em resolver problemas atuais dessas organizações. Então, por exemplo, os estabelecimentos, muito na parte de logística e entrega, enquanto as instituições financeiras buscam startups para essa parte de auxílio na parte de crédito e antifraude. Então, a gente tem aí uma interseção entre esses dois grupos, principalmente voltada na área de pagamento, mas é isso que a gente viu mais ou menos, startups provendo serviços para esses dois grupos de organizações. E dentre as 20 maiores entidades, ou das 20 maiores empresas que a gente considerou aí mais inovadoras nesse estudo, se observou 15 parcerias na média com startups. Próximo slide, por favor. Então, aí, o que a gente consegue tirar de informação disso tudo na parte de parceria com startup? A gente tem basicamente 3 modelos. Um modelo que as startups provêm algum tipo de serviço para essas organizações. Um modelo de aceleração, então as empresas geralmente, através de um programa interno, trazem essas startups para dentro da empresa e tentam de alguma forma acelerar essas empresas. E a terceira forma seria o investimento direto das empresas nessas startups. Então, a gente percebe que hoje na América Latina o modelo de prover serviços ou contratar startups para prover serviços específicos ainda é muito mais comum do que os outros 2 modelos que a gente comentou. Vamos para a segunda pergunta. Com base nesses resultados que você viu até agora, como você avalia o investimento em inovação dentro da sua organização? Dá um tempinho aí para todo mundo responder e a gente já fala as respostas. Bom, vamos lá. Dentro do que a gente viu aqui de resposta, a grande maioria respondeu entre média e melhor que a média. Então, acho que pelo menos é um resultado importante para a gente ver que as empresas estão investindo em inovação. Dentro do pilar de execução, e acho que a gente já pode passar para o próximo slide, dentro das empresas que foram consideradas aí mais inovadoras dentro desses resultados e desse projeto, a gente vê que elas se superam na parte de criatividade, efetividade e agilidade. Elas são, né, pelo que a gente observou, mais rápidas no lançamento de novos negócios. Então, executando essas novas ideias e esses processos inovadores. De uma certa forma, a gente vê que as provas de conceito, elas aumentam bem, se a gente partir aí de um consolidado de todas as organizações que responderam, as empresas nativas já de uma forma digital e as consideradas 20 organizações mais inovadoras, a gente sai aí de um número médio de provas de conceito de 20 até 57. E mais importante que as provas de conceito, eu acho que é a porcentagem delas que efetivamente foram implementadas. Então, a gente sai de 55% a 65%, e o tempo que foi feito para essa implementação. Então, a gente sai de uma média de 6,5 para uma média de 5 meses até a implementação dessas provas de conceito. Nesse próximo slide, a gente vê um pouco que os novos entrantes, eles tendem a ser mais ágeis na execução de lançamentos e lançando novos produtos. Então, nos últimos 3 anos, a gente tem a quantidade de POCs que foram criados aí entre cada grupo de respondente, e a gente vê aí que os novos entrantes têm um número bem maior.
Desses números, dessas provas de conceito que foram efetivadas, o número é relativamente parecido entre os 3 grupos, variando um pouco, mas relativamente parecido. E a parte de execução a gente vê muito mais rápida entre essas empresas que são os novos entrantes aí no ecossistema de pagamentos. Próximo slide, por favor. Então, a inovação, agora falar um pouco de inovação nos estabelecimentos, né, nos merchants, que não seja relacionada diretamente a pagamentos. Então, o que está se investindo em outras tecnologias que efetivamente podem ajudar as organizações a ser mais inovadoras. Então, de uma certa forma, a gente entende que os estabelecimentos têm investido bastante em experiência do cliente, seja ela online ou offline, e muitas vezes omnichannel. Então, consolidando aí esses 2 mundos. Entre todos os estabelecimentos, a gente tem uma média de 5 provas de conceito no último ano. Entre o Digital Forward e o Digital Forward, a gente classifica como um estabelecimento que tenha a presença física, mas que também tenha e invista numa ferramenta online. E dos 10 maiores inovadores, o grupo que a gente considerou os 10 maiores inovadores na parte de estabelecimento. Então, a gente tem uma média aí de POCs entre esses grupos, e as áreas que a gente tem visto maior investimento na parte de inovação seria a parte de self-service. Então, até, né, um pouco do que a gente observou no mercado e falando com as empresas, existe um mito muito grande que as pessoas gostam de falar com o humano e ter essa interação, e na realidade muitas pesquisas mostram que, na verdade, os consumidores querem resolver os problemas da forma mais simples e rápida possível. Então, toda essa parte de self-service é um investimento que vale muito a pena, além da redução de custo, como experiência de uso do usuário. A parte de inventário e logística, então, seja a parte de entrega, seja a parte de omnichannel, onde você conseguir fazer a ordem num canal, retirar em outro. Isso é um investimento grande. Dentro das tecnologias, inteligência artificial, machine learning, big data, e isso sendo usado aí de várias formas, seja para personalizar uma experiência de venda para um cliente específico, seja para automar um processo de atendimento ao cliente, e a funcionalidade web e de aplicativos. Então, é um investimento muito forte na parte de canais online, né? Seja diretamente via web ou através de aplicativos. Próximo slide, por favor. Isso. Acho que nesse próximo slide a gente vai falar um pouco do uso das novas tecnologias. Então, como essas empresas, eu acho que é o nosso terceiro pilar, como essas empresas estão usando essas novas tecnologias para fomentar a inovação. Então, o uso de análise de dados, ele é de uma certa forma comum entre todos os respondentes, apesar de ser, como eu falei, uma categoria um pouco ampla, né? A gente pode ter uma análise de dados no Excel, a gente pode ter uma análise de dados no banco de dados da Oracle, por exemplo. Então, ele é super amplo, mas assim, já é um processo bem consolidado entre todas as empresas. Agora, a gente vê uma diferença grande no uso de outras tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial e machine learning. Então, se a gente vê aqui nesse primeiro gráfico, o número de uso de análise de dados ele é alto, né, através de todas as categorias, porém, machine learning e inteligência artificial ainda é muito menor na maioria dos grupos, sendo observado um ganho muito maior nas empresas consideradas mais inovadoras. Passando rapidamente aqui esse gráfico de baixo, a gente tem, na verdade, uma escala de 0 até 3, entre o uso de diversas tecnologias, né? Então, a gente vê, por exemplo, que todos os grupos estão aí estão bem sofisticados na parte de uso de análise de dados, mas a gente tem uma distribuição aí um pouco diferente entre as empresas que investem em inteligência artificial e machine learning. Então, a grande maioria ficou aí nessa escala, ficou em torno de 1.5, 1.8, com as 20 empresas consideradas mais inovadoras acima dessa média em 2.2. Próximo slide, por favor. Dentro das tecnologias, chatbots foi
foi uma tecnologia que apareceu bastante nas respostas. Chatbots, para quem não sabe, são aqueles robôs de automação, então, bem comum na parte de atendimento, quando você faz alguma pergunta, né, do próprio site da empresa e vem algumas respostas automáticas. Então, na verdade, eles catalogam várias respostas para vários problemas e a ideia é automatizar esse processo. E a gente observou que eles são bem usados entre todos os respondentes e intensamente pelas instituições financeiras. A gente observou de uma forma geral que eles são bem usados para esses casos de usos específicos, envolvendo atendimento ao cliente, e a gente não viu ainda na América Latina um uso mais forte dessa tecnologia voltada à parte transacional. Então, por exemplo, você conseguir fazer um pagamento através de uma ferramenta de chat ou de uma ferramenta de mensagens, a gente vê isso ainda um pouco mais tímido em relação a outras regiões. Próximo slide, por favor. Blockchain, que acho que é um tema que está bem na moda e até esses dias eu ouvi que a gente às vezes não sabe qual é o problema, mas a gente sabe que blockchain é a solução, né? E várias empresas, eu acho que através das respostas colaboram um pouco com essa teoria. Ainda se encontra num estágio bem inicial na América Latina. Algumas respostas que a gente viu positivas de uso de blockchain foram encontradas no Brasil. Então, apenas 8% das organizações que responderam a esse projeto usam blockchain, e mesmo explorar alguns casos e provas de conceito ainda tem um número bem reduzido. A gente viu aí que 25% das entidades entre o grupo das maiores inovadoras já usam ou têm de alguma forma a tecnologia blockchain, e esse número cai bastante se a gente quebrar isso por tipo de organização. A gente vê os bancos ainda investindo um pouco mais, em alguns casos de uso, e muitos deles voltados para a parte de liquidação de pagamentos internacionais, alguma parte de substituição aí até aos sistemas legados de banco correspondente. Nesse próximo slide a gente fala um pouco de carteiras digitais e tecnologias voltadas a pagamento. Então, dentro dos emissores, a gente vê né, o uso de carteira digital e uso de biometria como duas tecnologias muito bem comuns, já bem difundidas. Então, por exemplo, a gente dividiu isso entre os emissores que desenvolveram a sua própria carteira digital. A gente tem aí uma diferença entre todos os emissores e os 10 mais inovadores. Os emissores que integraram sua função de emissão com plataformas de terceiros, por exemplo, Samsung Pay, Apple Pay. E a gente vê também uma diferença aí entre os emissores e os 10 mais inovadores. A parte de habilitar o QR Code para compras, que é uma tecnologia que está crescendo bastante. E a gente vê aí uma diferença grande entre os emissores e a quantidade e o percentual de emissores dentro desse grupo dos 10 maiores inovadores. E, por último, a parte de biometria. Pessoal, só lembrando vocês que se alguém tiver alguma questão específica, com base em tudo que a gente já falou até agora, fica à vontade aí para clicar aqui na parte de baixo do painel em Q&A e escrever sua pergunta que a gente tenta responder no final. Então vamos lá. Dentro dos estabelecimentos, a gente vê uma aceitação ainda moderada na parte de pagamentos alternativos. Então, dividindo um pouco os estabelecimentos entre os estabelecimentos que são físicos e os estabelecimentos que, de uma certa forma, são omnichannel e oferecem também a parte de e-commerce. Das tecnologias que a gente viu, a grande maioria dos varejos físicos estão investindo na parte de QR Code, e enquanto o e-commerce está investindo ainda, a gente teve aí 2 resultados iguais, que é permitir os usuários a salvarem as informações do seu cartão dentro aí do ambiente da própria empresa, e permitirem também o one-click checkout, que é você conseguir efetivamente fazer uma compra
com um processo mais simplificado de checkout. Então, um pouco diferente as prioridades aí entre esses dois tipos de estabelecimentos. Próximo slide, por favor. Vamos lá, falando um pouco de marketplace, que foi um tema que é um tema que tá bem quente na região e foi um tema que saiu bastante nas respostas que a gente viu, que os estabelecimentos, de uma certa forma, estão investindo bastante em modelos de marketplace. Então, foi observado aí que 90% dos estabelecimentos são marketplaces ou estão desenvolvendo alguma característica de marketplace. 35% deles já são marketplaces, então a gente tem alguns exemplos aí na região. 29% são marketplaces parciais e 26% estão desenvolvendo alguma capacidade de marketplace. Próximo slide, por favor. Vamos para mais uma pergunta. Em que tecnologia a sua empresa está investindo mais atualmente? Então, a gente tem algumas opções aí: inteligência artificial, aprendizagem de máquina, machine learning, big data, blockchain ou alguma outra tecnologia que não foi mencionada. E eu vou dar um tempinho aqui para a gente acompanhar as respostas. Vamos lá. Então, dentro das pessoas que responderam aí essa enquete, a gente viu que 50% ou a metade está investindo em outra tecnologia. E em segundo, aí disparado, a gente tem o Big Data, que foi 42% das pessoas responderam que estão investindo nessa tecnologia e 8% na parte de inteligência artificial. Então, chegando agora aqui no quarto pilar dentro do nosso framework de avaliação dessas empresas mais inovadoras, a gente tem a capacidade de escalar e o potencial impacto dessas empresas no mercado. Então, olhando a região como um todo, a gente tem de todos os respondentes que 2,9, quase 3 clientes têm dos respondentes, a média de países que esses respondentes estão na região são 3. Então, as entidades estão em 3 países. Entre o grupo que a gente selecionou como os 20 maiores inovadores, essas empresas estão na média em 5,4 países, enquanto as empresas que já nasceram aí de uma forma digital estão numa média de 4 países. Então, a gente enxerga a expansão e o processo de escalar dessas empresas como uma das métricas de inovação. Dentro do que a gente vê como best in class, não necessariamente startups, mas as empresas aéreas e as OTAs, elas acabam tendo uma participação maior nisso, porque a métrica de expansão acaba sendo uma métrica direta deles. Partindo para o próximo slide, a gente vai falar um pouco da expansão e do crescimento medido via o impacto e engajamento através de soluções mobile. Então, que foi observado que entre os usuários e os clientes dessas empresas que a gente entrevistou, o percentual de uso dos aplicativos nos últimos 30 dias foi de 63% entre os emissores, incluindo, né, e sendo até bem ajudados pela parte dos bancos digitais. Do outro lado, a gente tem os estabelecimentos, onde só 30% dos usuários estiveram ativos nos últimos 30 dias. E outro dado importante é que 29% dos estabelecimentos, quando a gente fez a entrevista, ainda não tinham um aplicativo mobile. Dentro do grupo das 20 maiores inovadoras, a gente vê 46%, quase a metade, ativa nos últimos 30 dias. E é isso. Vamos lá para mais uma pergunta.
dentro da organização de vocês, quais são as maiores barreiras à inovação? Então, orçamento ou recursos insuficientes para o investimento em inovação, uma cultura corporativa interna, que não favorece muito, falta de conhecimento, regulamentação, aí de uma forma mais ampla, até estipulada pelo governo, ou outra razão por qual vocês acreditam que não tem muito investimento na parte de inovação. Vou esperar um pouquinho os resultados também. Orçamento, que coincidentemente acho que foi a mesma resposta que apareceu aí em todas as versões desse webinar, tanto em inglês como espanhol. 43% das pessoas falaram que o orçamento ou recursos insuficientes é o fator que mais impede o fomento da inovação nas suas organizações. Então, partindo para o próximo slide, a gente vai falar um pouco do futuro aí que a gente observa na região, de alguns modelos que a gente entende aí como revolucionários ou que tiveram uma aderência maior nesses últimos anos. Esse slide, assim, a nossa ideia é um pouco explicar que a organização, para ela ser considerada inovadora, não necessariamente consiste em fazer um investimento em high-tech. Então, o processo de inovação, muitas vezes, ele surge através de uma melhora de experiência de uso, através de um produto mais ágil, uma transação que é feita de uma forma mais rápida, ou você acessar um tipo de cliente, um segmento de cliente que você não conseguia através de um canal, você tem um outro canal de distribuição. E isso que a gente observa aí são só exemplos que a gente levantou, mas a ideia é essa, assim, exemplos de organizações que são inovadoras e que cresceram usando talvez soluções consideradas em inglês low-tech. Então, criar esse modelo híbrido entre online e offline, entre pagamento eletrônico, entre pagamento em dinheiro, criar soluções que efetivamente agregam valor ao consumidor, muitas vezes são mais importantes que investimentos em tecnologias, né, que são mais faladas aí no mercado. Então, a gente só levantou alguns exemplos. Próximo slide, por favor. Então, alguns exemplos, a gente até traçou um paralelo de, né, quem será aí o próximo disruptor na área de pagamentos. A gente vê na parte da Ásia, algumas empresas, então principalmente as empresas os aplicativos de carona, a mobilidade urbana, os marketplaces, eles investem bastante na parte de pagamentos, seja, né, através de carteira digital ou de um cartão pré-pago associado à sua conta. Isso está crescendo bastante. A gente vê algumas similaridades entre essa sub-região da Ásia e a América Latina, e a gente traz aqui também alguns nomes que a gente vem investindo na parte de pagamentos, né, que na teoria não são ou não eram o core, o negócio principal dessas empresas, e acabou tomando uma parte relevante da empresa. Então, mais uma vez, a gente fala de parcerias, então as empresas que trabalham com APIs abertas, trabalham com outros parceiros, como elas conseguem fomentar o ecossistema e participar mais desse ecossistema de uma forma aberta e colaborativa. Bom, chegamos ao último slide e acho que a ideia aqui é a gente fechar um pouco, falando um pouco das conclusões que a gente observou através das respostas. E independente do modelo adotado pelas empresas, alguns pontos que a gente considera aí. Então, o primeiro ponto é a colaboração. Nas empresas que são colaborativas, elas impulsionam lançamentos mais rápidos, elas são mais rápidas a atender às necessidades do mercado. A inovação, ela deveria estar aí embutida no core e nas atividades principais da empresa, não só da área de negócios, mas como operações e processos. O investimento em inteligência artificial e machine learning são relevantes e eles impulsionam a inovação dentro
principalmente das estratégias de pagamento e da estratégia comercial da empresa. E por último, mais focado aí na parte de pagamentos, os pagamentos, eles independente do segmento e das pessoas que responderam, ele tem uma função principal aí nesse ambiente digital. Então, você oferecer uma solução que seja transparente, seja rápida para o seu cliente, é uma coisa que tem valor agregado, da mesma forma que você investir através de uma carteira digital, algum serviço financeiro, pode dar um maior engajamento com a marca, pode dar também uma fonte de receita nova, independente do core da empresa, você pode ter uma linha de receita, uma fonte adicional de receita vinda da parte de pagamentos. A última pergunta antes da gente fechar, então, até para direcionar um pouco mais conteúdo e os próximos webinars, qual dessas tecnologias você tem mais interesse em aprender? Então, adoção de metodologias ágeis de desenvolvimento e utilização de APIs, parcerias com startups, desenvolver e lançar provas de conceito ou incorporação de novas tecnologias. Então, de novo, vamos dar alguns segundos aí para vocês responderem. A gente já passa as respostas e já vai para o Q&A também. Então, vamos lá. Nas respostas, ficou bem dividido. Então, a parte de desenvolvimento e utilização de APIs ficou aí com quase 1/3. Incorporação de novas tecnologias, quase 1/3. Parcerias e adoção de metodologias ágeis, um pouco atrás, mas bem perto. Vamos lá, eu vou chamar a Lindsay, que coordena aqui nossos trabalhos também na America's Market Intelligence, na AMI, na AMI, e a gente vai abrir para perguntas. Olá, gente. Boa tarde para todos. Obrigada, César, por compartilhar um pouco esses resultados. Vamos tomar um momento para ver as perguntas da audiência, para ver que temas, que assuntos vocês têm interesse. Sim, vamos lá. Primeira pergunta para o César, também a Roberta. Aqui temos uma pergunta que quais seriam algumas maneiras de fomentar a confiança entre os consumidores e os bancos para que adotem métodos de pagamento inovadores? Eu posso começar e aí eu passo para você, César. O que a gente tem visto muito, e até num recente estudo que a gente fez mais focado em consumidor, não conversando com empresas, é que, principalmente na América Latina, o consumidor, como eu disse, ele está pronto para adotar novas tecnologias, ele só está esperando, na verdade, a gente começar a lançar mais produto, e, curiosamente, ele realmente diz que quando a gente fala de métodos de pagamentos novos, ou adoção de novas tecnologias em relação a métodos de pagamentos, ele diz preferir, inclusive, se vem da instituição financeira. Quer dizer, já existe uma relação de confiança entre o consumidor e o banco. O consumidor hoje, ele enxerga as instituições financeiras, sim, como o ponto de referência para ele, o ponto de contato de segurança no que diz respeito à transação financeira. Então, o que a gente tem observado muito por que não aproveitar como emissor ou como instituição financeira, já que você já tem essa relação com o consumidor, onde ele confia justamente essa parte do dinheiro dele com você, por que não aproveitar para você ser quem leva a inovação para o consumidor no que diz respeito aos meios de pagamento? Então, apesar da pergunta ser como aumentar essa confiança, eu iria na linha do já existe essa relação de confiança. É muito mais a gente, como instituições financeiras, saber como realmente entregar um melhor produto para o consumidor, mas a parte da confiança e da segurança, o consumidor latino-americano já tem no banco. Aliás, muito mais do que a gente observa em outras regiões. Na América Latina, essa relação com a instituição financeira de que o dinheiro está seguro na instituição financeira já existe. Não sei se o César quer... Concordo plenamente. E eu acho que essa pergunta também, a resposta acaba sendo bem diferente para o grupo de pessoas que você está fazendo essa pergunta. Então, a gente vê essa questão da confiança nos bancos,
ela tende a ser maior entre as pessoas um pouco mais velhas. Então, a gente vê as gerações mais novas, elas têm um nível de lealdade e de desconfiança muito menor do que as gerações atuais. Ok, ótimo. Temos outra pergunta do João. Seria como ligar todos esses investimentos voltados para a inovação com a alavancagem dos resultados dessas empresas? Não sei se deu para entender. Não sei se alavancagem, isso, como palavra ligar difícil, gente, para mim. Um bom teste. Isso aí, como ligar os investimentos voltados à inovação com a alavancagem dos resultados dessas empresas. Isso. Sim, João, a minha opinião pessoal, assim, isso eu acho que é uma coisa que as empresas buscam muito entender como o investimento em inovação, qual o retorno que você vai ter no investimento em inovação. Então, qual o retorno que você vai ter no investimento em ação, nos índices financeiros, no preço da ação e alguma coisa assim. E na verdade, que acaba sendo muito subjetivo isso. Às vezes você não vai ter uma relação direta. Eu acho que talvez as métricas que sejam mais relevantes aí com relação ao investimento em inovação é você ter um engajamento maior do seu cliente, você ter um NPS, um Net Promoting Score melhor por causa dessa inovação, por causa dessa melhor experiência. Então, assim, eventualmente talvez você vai ter uma redução de despesas, você vai ter, dependendo da tecnologia, você pode ter uma redução de pessoal, uma otimização de processo, mas da forma que eu enxergo, eu acho que a inovação, ela vem muito mais do engajamento com o cliente, do crescimento a médio e longo prazo na relação cliente-empresa, do que, eventualmente, um resultado financeiro de alavancagem específico. Muito bem. Outra pergunta. Vocês poderiam mencionar algumas diferenças entre os países pesquisados, especialmente o Brasil? Eu começo e passo para você, César, até também, se você Fique quiser. à vontade. Eu acho que a principal diferença que a gente viu em relação ao Brasil, o Brasil, eu diria que é o país que se destaca entre os 6 em realmente adoção de alta tecnologia, de high-tech, como a gente diz. É o país onde a inovação tem acontecido justamente pela adoção em tecnologia. Nos demais países, se a gente olhar México, Colômbia, Peru, Argentina, a inovação vem muito mais no que desenvolvimento de novos processos. Ela não está necessariamente relacionada à adoção de nova tecnologia. O Brasil realmente é bem diferente dos demais países. A gente observa que tem uma adoção maior, tem um investimento por parte das empresas também em tecnologia, e aí sim a inovação tem acontecido de uma maneira diferenciada em relação aos outros países. Sim, eu tendo a concordar também. Eu acho que o Brasil acaba sendo um país tão grande que a gente tem também, é difícil a gente generalizar. Então, eu acho que a gente tem um investimento grande em inovação, é um mercado muito grande, então é um mercado onde as empresas locais ou as estrangeiras investem muito. Eu acho que várias coisas que foram fomentadas aí há 10 anos atrás no Brasil, quebra de monopólio, criação do SPB, várias coisas que foram fomentadas pelo governo tiveram um resultado, de uma certa forma, abriram mais esse processo inovativo do que outros países na região, que talvez estão passando por isso agora ou passaram por isso recentemente. Então, do ponto de vista de pagamentos, eu vejo o Brasil talvez é claro que esses gaps estão se fechando e cada vez mais rápido, mas eu acho que o Brasil tem uma adoção um pouco maior nessa parte de high-tech. Ok, legal. Obrigada. Outra pergunta sobre o Brasil. No Brasil, dentro dos bancos, que tipo de tecnologias estão sendo realmente adotadas e impactando o mercado? Eu posso dar alguns exemplos sem citar muitos nomes, mas o que a gente tem visto, acho que, como o César falou durante a apresentação, chatbot é altíssimo uso, acontece, tem diversos bancos no Brasil que já utilizam para fazer atendimento ao consumidor, né, para ter essa relação mais próxima ao consumidor. O que a gente tem visto também é muito de biometria. O Brasil é mais avançado também no uso de biometria, de autenticação, tanto tendo em caixa eletrônico, quanto também dentro da adoção do banco mesmo para autenticar a transação.
Tem alguns casos de blockchain, ainda é inicial, mas a gente já vê também algumas instituições adotando. E, bom, tudo que diz respeito à inteligência artificial também e no que é Data Analytics, a gente vê que o Brasil também está bem avançado. Tem muito banco que já utiliza e tem melhorado muito o serviço em base no que eles estão lendo e tem utilizado inteligência artificial para isso. César, não sei se... Concordo. Concordo plenamente. Até para trazer um outro ângulo, eu acho que assim, a gente está bem avançado em toda a parte de segurança digital. Então, até porque por legados e né, pelo tamanho do país, a gente investe muito em segurança digital. Você vê outros países investindo bastante também nessa parte de antifraude, token, todo esse tipo de coisa. Eu acho que o Brasil tá bem avançado. Na parte de pagamentos, acho que a gente vê aí, a gente tem uma infraestrutura boa de pagamentos, o Banco Central ainda está investindo bastante também nessa área, o que favorece um pouco a inovação nesse espaço, mas outros mercados também estão investindo bastante nessa parte. Ok. Vamos por outra pergunta. Que recomendações vocês têm para que os bancos acelerem as parcerias com startups? Vamos lá. Que recomendações eu teria para banco para acelerar? Bom, primeiro a gente tem visto, os bancos já têm feito muita parceria com startups. O Brasil é um mercado que, enfim, é super fértil dentro mesmo da Visa e do nosso programa de aceleração. A gente vê que, assim, a qualidade, o que tem saído de startups bom, do segmento de fintech nem se fala, mas, assim, é muito avançado, tem muita relação já acontecendo. Para a gente, pelo menos na Visa, o que a gente observa de cada cocriação, de cada sprint que a gente faz para desenvolver produto novo com parceiro, nunca, é muito raro o banco estar sozinho também. Geralmente isso só acontece em parceria e geralmente vem de uma startup, porque justamente tem não só esse mindset diferenciado, mas assim, às vezes a gente brinca, uma pecinha que falta e é a startup que vai trazer. Então, assim, a inovação, acho que é super importante todo mundo ter consciência que a inovação só acontece no ambiente colaborativo. Então, se ainda a sua instituição ou a sua empresa não faz parceria com a startup, está mais do que na hora de começar a olhar e abrir as portas para isso. Sim, eu acho que eu vejo e divido em duas formas. Então, eu acho que assim, a primeira é parceria com startup, para a execução das mais diversas funções, e aí pode estar ligado ao negócio, pode não estar, pode ser um processo interno. Então, usar as startups como uma forma de acelerar o time to market. Então, né, a gente sabe que o banco por si só ele tem um dia a dia muito pesado, então você conseguir parar uma equipe para desenvolver um sistema novo e para trabalhar numa ideia nova é relativamente difícil, complicado, não só internamente com a questão financeira. Então, trazer essas startups para fazerem os diversos processos, seja KYC, seja onboarding, dependendo do processo interno, de arquivamento, de documentação, melhorar esses processos através da parceria. E na segunda parte, eu acho mais voltado ao negócio, é a questão do Open Bank e investimento em API. Eu acho que isso acaba sendo, se as startups conseguem acessar os bancos e se conectar de uma forma mais rápida, a distribuição e a chance de sucesso para os dois tende a ser melhor. Uhum. Ok. Obrigada. Vamos fechar esta parte das perguntas com uma última pergunta que acho bastante interessante. Seria, vocês têm recomendações para a implementação de uma filosofia de inovação dentro das empresas que ainda não a priorizaram? Minha opinião, primeiro, acho que tem que ali no estudo a gente fala muito sobre isso vir embutido ou já ser parte. No caso da empresa, obviamente, ser uma empresa mais tradicional, digamos assim, ou que nunca teve o espírito de inovação ainda, acho que vem muito, lógico, da liderança sempre. As pessoas precisam entender, e aí também é da cultura, investir cada vez mais em agile, em ser mais ágil, em ter métodos de trabalho também
mais simples, mais simplificados. Mas se eu fosse começar por algum lugar, eu olharia dentro da indústria, da sua própria indústria, o que esse consumidor hoje pede? Porque o que a gente tem visto em todas é que realmente, assim, o consumidor está mais exigente e com os métodos tradicionais de trabalho, a gente não consegue mais entregar. Então, assim, para você entregar mesmo o que o consumidor de hoje pede, a cultura tem que mudar. E você tem que começar de algum lugar. Então, às vezes, pode ser realmente investindo num time pequeno de inovação, pode ser vindo de uma liderança mesmo, de repente tendo só uma equipe pequena, trabalhando em um projeto apenas, mas você fazer esse projeto, e aí a partir do resultado desse projeto, que já vai ser muito mais ágil, você demonstrar resultado, mas é realmente começar e ir aos poucos. A inovação não acontece do dia para a noite, e também não dá para transformar a cultura de uma empresa do dia para a noite. Então, eu diria que, se eu tivesse uma recomendação, seria, começa pequeno, e pode ser um projeto, pode ser um time, mas começar a realmente trazer essas necessidades do consumidor para dentro e para as pessoas começarem a perceber que sim, é só com inovação que a gente consegue atender essa demanda. Vai ser difícil dar uma recomendação melhor que essa. Acho que foi muito bom. Não, eu também acho que entender quais são as oportunidades de mercado, quais são as oportunidades de oferecer um produto melhor para o cliente, e fazer essa conta de trás para frente, mudar o mindset de todos os colaboradores é difícil, é algo possível, é algo que tem que começar, tem que estar na liderança, tem que estar em todas as contratações. Concordo que, dependendo do caso, pode criar-se aí um laboratório, uma área de inovação, mas é importante que isso seja embutido e seja o papel de todas as pessoas, da pessoa que atende na recepção, a pessoa que fecha o negócio, todo mundo tem que pensar formas diferentes de fazer um negócio que vem sendo feito há algum tempo. Então, acho que é alguma coisa que leva tempo, mas é insistir nessa mudança de mindset. Bom, gente, eu acho que com isso a gente fecha o webinar de hoje. Nas próximas 24 horas vocês devem receber um link com a gravação desse webinar. E muito em breve deve sair também um white paper, que é co-patrocinado aí pela Visa e pela EMI, e que traz aí maiores detalhes desse estudo que a gente fez e desse webinar da apresentação que a gente fez. Os nossos contatos também estão aí na tela. Se alguém tiver pergunta, dúvidas, sugestões e recomendações, pode entrar em contato tanto comigo, com a Lindsay, com o César. E a ideia é que realmente, como eu disse no início, esse é só o ponto de partida. Então, vocês vão estar cada vez mais vendo o assunto inovação pipocando por aqui. Legal. Obrigado, gente. Boa tarde aí para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.